Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, hoje numa edição especial aqui em Brasília, no Distrito Federal, com o nosso colega, amigo, professor Rogério Carvalho. Professor Rogério, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social Podcast. Muito obrigado pela oportunidade, Thomas, e também a todos os telespectadores do Contrato Social Podcast. Professor Rogério, fazendo aqui uma introdução do professor, ele é o coordenador do curso de Direito da Unicaldas, Faculdade de Caldas Novas, mestre em Estudos Marítimos pela Escola de Guerra Naval e também doutor pelo Programa de Integração Latino-Americano, professor, da USP, da Universidade de São Paulo. E eu tive a honra de fazer o programa com ele na USP, num podcast, junto com o Marco Piva. E naquela ocasião, professor, você falou dos estudos que você fez também na China. Eu queria que você contasse também um pouco da sua trajetória, do início da sua carreira, dos seus perrengues e nesse nível que você alcança como doutor, professor e um grande advogado testado. Bom, em primeiro lugar, é importante notar que depois da Faculdade de Direito, vários desafios aparecem à nossa porta. Você sempre quer buscar o novo, a novidade, ir atrás. E um dos meus primeiros objetivos era trazer algo que já estava no começo deste milênio, era como entender a China. E para entender a China não bastava apenas você ter acesso aos livros, você também tinha que buscar a língua chinesa. E nessa oportunidade, eu comecei a estudar no Instituto Confúcio, que era recém-fundado em São Paulo, na Unesp, e comecei os estudos com o objetivo de aprender mandarim, mas também aprender a cultura chinesa, o modo de tratar com os chineses, para poder fazer o intercâmbio dentro da área não só comercial, como também do direito internacional. Ao começar a estudar mandarim em 2008, eu fui agraciado já em 2011 com uma bolsa de estudos pelo governo chinês, pelo Instituto Confúcio, e fiquei um ano morando na cidade de Wuhan, na China, o centro universitário da China. E lá eu tive bastante progresso no entendimento da cultura e da língua chinesa, o que me proporcionou esse vasto campo de conhecimento dentro da China. Então, hoje eu posso dizer que, apesar de ter passado apenas um ano nessa primeira oportunidade, já retornei outras 5 vezes, mas de ter o contato com o povo chinês, de entender a cultura chinesa e trazer para o Brasil essas diferenças, né? E depois das outras vezes que eu voltei para a China, eu pude perceber o desenvolvimento tecnológico da China, né? Então, só para que os telespectadores possam ter uma ideia aqui do podcast, e o Thomas também é prova disso, a expansão ferroviária de trens-bala chineses foi incrível na primeira e segunda década desse milênio. Sim. O que prova que o trabalho árduo da China, o investimento em infraestrutura, não só na questão ferroviária, mas na questão bancária, na questão da inteligência artificial, do monitoramento, faz com que você comece a entender o país de uma melhor forma e também trazer essas diferenças no que nós podemos agregar de interessante para todos nós aqui no Brasil. Prosseguindo com os meus estudos, é evidente que eu também fui tentar fazer mestrado e o doutorado. O mestrado, antes do mestrado, eu fiz um ano junto à Escola Superior de Guerra, do curso de Altos Estudos de Política Estratégica, que se chama CAEP, no Rio de Janeiro, em 2014. E, desde então, eu comecei a estudar a questão dos oceanos, não só como espaço marítimo, mas também como espaço territorial, e que os países eles também disputam esses espaços, porque eles são importantes para o comércio nacional. Haja vista que mais de 90% do comércio brasileiro é feito através da via marítima. Nesse modo, eu fazendo o mestrado em estratégia marítima, percebeu para mim conhecer melhor não só os grandes pensadores navais, não só os mais antigos como os contemporâneos também, mas tentar colocar e pontuar a importância desses espaços para a economia no século XXI, tendo em vista que, por exemplo, o Brasil
e já é conhecido e sabido de todos, que tem uma grande exploração de petróleo no litoral e agora essa discussão que está lá na margem da Foz do Amazonas, no norte do país. Entretanto, você também está faltando, sempre te falta alguma coisa. O estudo sempre te aguça a buscar mais. Então, primeiro China, depois os estudos marítimos, uma infraestrutura chinesa que pode nos beneficiar muito. E com o doutorado na questão da América Latina, também vem coroar toda uma questão de como o Brasil pode liderar não só a questão latino-americana, que está inserido na Constituição Federal, mas também buscar trazer nuances que possam trazer também oportunidades de emprego. Então, essa relação que nós podemos ter no Brasil e China e também com demais países, dentro de uma estrutura que pode ser, por exemplo, a Rota da Seda, vai trazer um componente muito importante de fomento de conhecimento, compartilhar a economia em escala comum, mas também na área geopolítica que está assim, tendo uma relevância nesses últimos anos, uma posição do Brasil em relação àquilo que ele pode oferecer, mas também temos que fazer a nossa contraparte. Né? A contrapartida do Brasil também investir em infraestrutura. Então, acho que o grande alento que nós vivemos nesses últimos anos é o investimento em infraestrutura se faz necessário, não só para eu poder receber, importar e exportar, mas também está adequado a essas novas demandas que esse século exige de todos os países do mundo. Professor Rogério, você falou de geopolítica, né? Hoje até liguei a TV, estou aqui em Brasília e vi uma notícia que o próprio Elon Musk sai do governo do Trump, em virtude, acho que ele viu lá as decisões que ele tomou em relação aos tarifaços, e o Elon Musk sai do governo do Trump. Como é que você vê agora as relações América Latina com o mundo? As relações da América Latina, em primeiro lugar, um dos grandes problemas da América Latina como região é a unidade. Né? Você tem ainda disputas entre países quando você tem eleições, quando você troca incumbentes, que além da troca do incumbente, também troca uma ideologia. Então, a primeira ideia que nós temos que ter na América Latina é precisamos tratar este lugar comum, mas também com uma ideia comum de integração. Né? E ela é muito importante. Para que o telespectador possa ter uma ideia melhor, a própria União Europeia ela consegue ter essa unidade depois da Segunda Guerra Mundial, onde inimigos históricos, seculares, conseguem sentar na mesma mesa de negociação e entender, olha, o problema aqui é econômico, o problema aqui nós temos que superar o político, as desavenças fronteiriças, abrir as nossas fronteiras para que a gente possa combater e estar presente no mundo atual, porque fragmentados nós vamos ser engolidos para os países que estão vindo, porque o desbalance do mundo pós-Segunda Guerra é evidente que os países do Sul, então, por exemplo, o desenvolvimento da China, o desenvolvimento da Índia, o desenvolvimento do Brasil, não podemos esquecer que o Brasil é um dos países que tiveram o maior crescimento econômico no século XX. Nós passamos de um país extremamente agrário na República Velha, a industrialização ocorrida durante o período Vargas e que tem esses efeitos até hoje na dinamização da economia brasileira. Só que a América Latina tem essa dificuldade cultural. Então, as conversas bilaterais, por exemplo, Brasil-Argentina, Brasil-Chile, Brasil-Uruguai, Brasil-Paraguai, que esses últimos até membros do Mercosul, às vezes se pontuam muito mais por características políticas dos incumbentes que as questões das políticas de Estado nas quais deveriam convergir para a mesma direção. Então, quando você tem essa questão do Elon Musk, que sai do governo e como a América Latina vai enxergar isso, eu vejo da primeira forma o seguinte, uma unidade latino-americana para tentar responder essas demandas. Mas, em segundo lugar, também um problema também dos Estados Unidos da América, em que você tem as decisões tomadas pelo governo Trump, mas que muitas vezes elas retroagem, são questionadas pela população e também questionadas na justiça americana, e fazem que aquela avalanche inicial dos primeiros dias do governo não esteja se concretizando. E como nós também temos um mercado que é muito sensível, quando você não tem as decisões que são tomadas e elas não prosperam, você tem essas reações em cadeia. Geralmente, efetivamente, a questão do Musk é uma delas. Efetivamente, ele entra no governo,
não tem uma experiência administrativa no governo. Porque ele é mais uma visão empresarial, né, uma professor? empresarial dentro de uma visão de Estado. Sim. Uma visão de Estado que também não há totalmente o controle e há também a questão da tecnologia, a qual está embutida nele, que sofre um grande questionamento a nível global, principalmente dos países da União Europeia. Professor Rogério, você falou da União Europeia como um bloco econômico, né? Eu acho que quando eles falam, se um representante, por exemplo, de Portugal analisa só o país de Portugal, é uma coisa. Quando ele analisa o bloco da União Europeia como um todo, é uma força mais ativa, mais forte. Uhum. É um bloco econômico muito mais potente no ponto de vista geopolítico. Minha pergunta é, você acha que a América Latina, que nem você falou da unidade, desse desafio de ser uma unidade, mas você acha que através do Parlasul, de deputados, senadores que participam dessas reuniões estratégicas da América Latina poderiam elevar esse grau de bloco econômico ou bloco como uma unidade latino-americano sem entrar nos pormenores das discussões políticas ou das mudanças políticas? Você acha que seria possível ter algo acima das questões políticas internas? Bom, eu vejo que é um pouco complexa a resposta, porque, primeiro, eu nem falei, por exemplo, que tem a União Europeia, mas também a Europa tem um bloco da OTAN, Sim. que é um bloco de segurança e defesa, Sim. da qual, principalmente, a Europa, esses países conseguem uma convergência. Então, na América Latina, nós precisaríamos ter, primeiro, um bloco de unidade econômica, mas também um bloco de unidade política de defesa hemisférica. Uhum. E tem um outro componente. Os países da União Europeia, que formam a União Europeia, muitas vezes foram países que foram exploradores das novas terras. E aqui na América Latina, nós fomos os explorados. Sim. E muitas vezes esse resquício da exploração ainda resiste entre os países. Então, só a título de exemplo, nas pesquisas que eu fiz, muitas vezes o Brasil ele não coadunava com a Argentina na política porque achava que a Argentina queria uma posição monopolista, sendo que prefere uma interferência de um ator externo, por exemplo, como o Reino Unido, no caso das Malvinas, Falklands. Sim. E outras questões também pormenores da América Latina. Então, o que nós temos, Thomas? Além de uma estrutura política da qual não temos uma unidade, a economia também, não conseguimos avançar na estrutura, além de um mercado comum que sempre é questionado pelos parceiros, a questão das alíquotas. Uhum. Não somos um bloco coeso e também não temos um bloco de segurança hemisférica, e muitos países ainda têm um resquício do colonialismo. É muito complexo você chegar até uma unidade num determinado estágio. Você precisaria vencer essas dificuldades. E sentar à mesa e, muitas vezes, abrir mão de alguns pormenores para que você tenha efetivamente uma união. O Brasil vai conversar mais com a Argentina, por exemplo, a partir do conflito das Malvinas. Quando a Argentina perde, que o Brasil auxilia, é daí que vai nascer o Mercosul, Sim. né, nos anos 90. Então, isso não pode ficar acontecendo, esperar um conflito armado acontecer para você dialogar. Você teria que buscar o diálogo, abrir o Brasil como é o maior país da região, ele poderia tomar essa iniciativa, que muitas vezes não toma, e disso você poder propugnar uma integração realmente latino-americana. O que é uma integração? Uma integração é você também abrir espaços, não você só procurar espaços, né? Porque senão a ideia da integração ela se dissipa. Ela não fica uma ideia completa. Então, nesse momento, como essa integração ela não está de maneira completa, você tem esses problemas pontuais que também dificultam a aplicação da política de Estado, não só no Brasil, mas também em relação aos seus vizinhos latino-americanos. Professor, entrando aqui num tema sobre a sua carreira, como é que surgiu a oportunidade de coordenar o curso de Direito na Unicaldas? E quais são esses desafios agora que você tem pela frente com esse corpo discente da universidade? Eu sou professor da instituição da IES desde 2006, né? Já militei por várias áreas de conhecimento, então tanto direito público quanto direito privado, e a partir do ano de 2023 eu assumo a coordenação. É um desafio sempre muito grande, porque coordenar um curso
exige você também ouvir o seu aluno acadêmico, as dificuldades do acadêmico, e realmente estamos numa área interior do país, interior do estado de Goiás, ao qual eu gosto muito, mas as limitações do direito que ocorre na região, muitas vezes ainda impregnado em áreas como direito civil, direito penal, direito do trabalho, e muitas vezes os efeitos da globalização econômica não são sentidos nesses campos, né? Não chegaram nesses campos ainda. E sempre fico muito surpreso quando eu levo os acadêmicos, nós já levamos aqui a Brasília, nos tribunais superiores, em vários órgãos da alta cúpula da administração, como o CAD, também a São Paulo, para ver a questão da Bolsa de Valores, um psicossocial. E uma das visitas que fizemos a São Paulo, uma das coisas que mais me deixou emotivo, foi uma acadêmica, já uma senhora de idade, que comentou comigo que eu tinha conseguido ingressos no CCBB para assistir uma peça de teatro. Do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil. E ela falou, professor, é a primeira vez que eu piso no teatro. É a primeira vez que eu tenho acesso à cultura. Então, veja, é um cargo que te exige não só a questão técnica, mas uma questão social muito grande. Entendi. Às vezes você é o pai de todos eles, você tem que escutá-los, você tem que entender as dificuldades. Tem muito aluno que mora em fazenda, que vai de moto, e essa época do ano é uma época que faz frio. E a região é muito fria, porque a localização da IES é na área um pouco mais afastada da cidade. Nós temos uma área totalmente arborizada ao seu entorno. Então, e já é uma baixada. Então, geralmente, quando é frio na cidade, é mais frio na faculdade. Entendi. E muitas vezes o acadêmico não vai com roupa adequada. Já aconteceu de emprestar a minha blusa para vai embora que você está de moto. Né? A moto é o meio de transporte mais comum em Caldas Novas. E muitos alunos utilizam isso. Então, além de você ter o papel técnico, que é o burocrático das atribuições inerentes ao cargo, você também tem que prestar atenção a todo esse entorno que está do seu aluno e permitir a ele sonhar. Porque, no fundo, nós somos administradores de sonhos. Esperança, né? A esperança. Aluno, eu fico contente com isso, eu fico muito feliz. Quando eu participo de programas como este, levei os alunos a Foz do Iguaçu também, conhecer a usina de Itaipu, que legal. Tudo. E teve aluno lá que ficou encantado. Ele falou, mas isso é Brasil? É Brasil? Eu falei, é Brasil, é o país. São engenheiros brasileiros que projetaram, que fizeram essas cidades, essas estradas, essas pontes. Muitas vezes não tem ideia. Então, o Brasil também precisa se integrar. Ele precisa também chamar para si os seus cidadãos e trazer para esses cidadãos uma melhor, não só qualidade de vida, mas uma melhor projeção. E eu sempre digo a eles, não deixem de sonhar. Vocês têm na mente de vocês a possibilidade de fazer o que vocês quiserem. Basta não desistir, basta lutar. Então, é muito importante. No exercício da coordenação, eu sempre busco também trabalhar esse lado também psicossocial, que é extremamente relevante para o mundo que vivemos hoje. Professor, a gente tem aqui um bloco muito bacana, que eu te pergunto sobre algum livro que você queira indicar para os nossos telespectadores, ou um filme, pode ser um documentário, e aí você pode falar para a gente no segundo bloco do nosso programa. Ok. Pedir para soltar a vinheta. Bom, retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, hoje com o nosso amigo professor Rogério Carvalho. Professor Rogério, qual o livro que você indicaria para os nossos telespectadores? Bom, um livro que eu acho muito interessante e de fácil aquisição, até na rede mundial de computadores, é o Oração aos Moços, do jurista Rui Barbosa, que, na verdade, traduz um dos seus célebres discursos de formatura na Faculdade de Direito, no começo do século XX, na qual ele traz a esperança de dias melhores numa sociedade mais justa e equilibrada. Creio que esse é um livro, ele não é muito denso, mas é importante para que nós possamos refletir qual é o papel, não só eu como professor, mas o papel de nós como cidadãos dentro desta comunidade e que envolve tantos profissionais, né? Não perder a esperança, a luta, buscar a verdade
e a justiça. Creio que esse é um momento que todos podem facilmente acessar e rapidamente, uma leitura rápida e poder ter suas conclusões de maneira bem eficaz. Professor Rogério, em relação à sua experiência como professor pesquisador, o que mais o motiva em sala de aula como professor universitário? O que mais motiva é quando você tem a própria mudança do seu acadêmico, né? Você pega muitas vezes, como eu já disse, na região, pessoas que elas vão para o curso de Direito, mas muitas vezes elas não se amoldam, não se encontram logo no início, porque muitas vezes não têm muita noção, não sabem do leque de oportunidades que o próprio curso oferece. E através do trabalho constante de palestras, de filmes, de seminários, de apresentações, de visitas técnicas, principalmente as visitas técnicas, você começa a fomentar uma nova consciência da importância do papel daquele futuro cidadão na sociedade a qual ele vai fazer parte. Porque, Thomas e telespectadores, não podemos entregar apenas pessoas com diploma. Nós temos que também entregar pessoas com responsabilidade. Uhum. Imagina, eu sempre pontuo em alguns discursos finais que eu agradeço pelas famílias emprestarem os seus entes queridos para nós, para trabalharmos de 5 anos, e nós estamos devolvendo um cidadão mais consciente, né? Mais preparado. É evidente que a vida tem várias nuances, né? Agora, o mais importante é entender também a potencialidade da região a qual está inserido. Então, você também dá uma noção. O estado de Goiás, por exemplo, estado basicamente muito conectado ao agro, mas poucas pessoas têm noção de que precisa de um operador de direito dentro do agro. E muitas vezes faltam para até a pessoa que trabalha com agro um profissional que entenda como defender o direito dentro do agro. Isso é muito importante. É o casamento que a academia procura trazer. O profissional adequado para a realidade local. E, professor, na sua opinião, o que você acha que precisa alterar, mudar no ensino jurídico brasileiro ou a sua grade para que ele se torne mais adequado à questão da teoria com a prática, a realidade do mercado em si? Muitas vezes nós ficamos engessados até por dispositivos do Ministério da Educação com a obrigatoriedade de disciplinas ou com o fomento de algumas matérias que acabam ocupando muito espaço dentro da grade. Direito você não aprende em 5 anos, você aprende para o resto da vida. É um contrato social que você fez para o resto da vida. Verdade. Você fica pesquisando, estudando. Exato. Primeiro porque ele se altera. A lei altera porque... Qual que é o maior objetivo da lei? É regular a conduta. A partir do momento que a conduta muda, ou você tem uma conduta nova, você precisa de um normativo para isso. Sim. E muitas vezes você fica preso a algumas áreas dentro do direito civil, ou direito penal, ou direito do trabalho. E é lógico que o campo do direito cada vez mais ele se expande, né? Então, hoje, direito do agronegócio, daqui a pouco teremos direito das mudanças climáticas, matérias que não eram vistas, por exemplo, eu que sou do século XX. Né? Eu sou do milênio passado, né? Me formei no milênio passado. Eu me formei com o Código Civil de 1916. Nós já estamos no Código Civil de 2002. Eu peguei ainda a mudança. Do Código Civil. E que vai mudar de novo. E vai mudar de novo, né? Quanto projeto do Código Civil. E essa constante também exige que a faculdade ela esteja um passo atrás nessas mudanças, não um passo à frente. Né? Ou seja, não tem que esperar a mudança para fazer a consciência do meu aluno. Eu tenho que já visualizar uma eventual mudança sobre conduta e discutir quais mudanças que a sociedade precisa. Então, a academia também ela precisa fazer mais parte desse corpo de mudança jurídico. É lógico, e você também privilegiar mais visitas técnicas, né, mais a prática, e casar a prática com a teoria. Não pode ser uma teoria engessada. Hoje, até mesmo com os meios móveis que todos nós temos acesso, é muito mais atrativo para o aluno uma aula ou um vídeo, um podcast que seja muito mais divertido do que ele se deslocar para uma sala de aula e ter uma aula mais engessada. Também, o professor também ele tem que se reinventar como operador de direito e também como docente universitário. São desafios que cabem a ambas as partes. Né? Então, isso o mundo nos impõe. Hoje o mundo está muito mais rápido. Então nós temos que também acompanhar as mudanças do mundo para que possamos também oferecer
a maior possibilidade de abertura de leque para o futuro operador de direito. Professor Rogério, você entrou num tema bem interessante dessa questão do curso ser regional, goiano, mas hoje a gente fala muito na regulação, você trouxe esse tema de regulação, e aí eu vou citar um exemplo que eu vi em São Paulo super interessante e que aconteceu uma tragédia, né? A gente viu essa semana que uma mulher faleceu, estava acho que de mototáxi, caiu, morreu, e virou um problema para a cidade de São Paulo especificamente, porque o prefeito Ricardo Nunes tinha proibido. Era Uber, Didi, essas plataformas digitais de estarem operando. E aí a pergunta quando você vê um problema de cidades, que é diferente daqui da região do interior do Brasil, como que o aluno pode também se integrar nessas questões do cotidiano das cidades grandes? Bom, em primeiro lugar, você precisa prover também uma descentralização dos serviços que muitas vezes estão altamente concentrados. Para quê? Para que você não evite os movimentos, vou dizer aqui uma palavra não muito migratórios, né? Todo um direcionamento para o centro pela manhã e para a periferia à tarde. Você poderia também ter esses movimentos que não são fáceis, né? Você tem que ter valorização do centro, como ocorre, por exemplo, lá na cidade de São Paulo, uma tentativa de valorizar o centro, de você equacionar alguns problemas do centro, para que ele possa também ter a maior possibilidade de não ter tanto transporte ilegal. Uhum. Porque o problema do transporte ilegal que ele ocorre, não só para essas plataformas, de outras formas também que temos ciência que existe, também está muito a questão do poder aquisitivo das pessoas. Sim. Né? Então, você tem o transporte público, quando a população entende que está saturado, quando não presta o serviço adequado, as pessoas que não possuem o seu meio de transporte, porque, primeiro, não só pelo preço, mas também porque a cidade não comporta, elas tentam buscar uma saída para continuar com o seu trabalho, com o seu estudo ou com a sua dinâmica social. E muitas das vezes você precisa preparar também, o acadêmico ele tem que fomentar, também auxiliar a Câmara de Vereadores local, sim, fazer parte. É interessante, o acadêmico de direito tem que fazer parte da sociedade. Ele não pode simplesmente sentar no banco escolar e achar que ele está ali, que vai aprender, que vai tirar um título, vai tirar uma carteira da OAB. Só ler a teoria, né, professor? Teoria. Tem que estar na prática. Ele tem que estar na prática. E é muito importante, porque ele é partícipe. Então, uma das coisas que eu preconizo no exercício da coordenação é cidadania. E você ser cidadão é você participar também desses movimentos. E opinar e também buscar soluções, buscar alternativas, para que, paulatinamente, as pessoas deixem de utilizar estes meios que não são convencionais. Agora, é óbvio que também você precisa, por outro lado, por parte da administração pública, prover também uma regularização ou um aumento da capacidade do transporte público. Uhum. Porque a gente sabe que é pontual, né? Como você tem usuário de serviço, é pontual. Agora, cultura. Principalmente cultura. Você fomenta a cultura. Quando você fomenta a cultura de que é proibido e você não vai, é muito melhor. Agora, é difícil inculcar isso na cabeça das pessoas. Sim. Porque muitas vezes as pessoas gostam de fazer o que é proibido, né? Então, também tem essa questão. E também é evidente também a questão econômica. Professor, estamos chegando já próximo ao fim do nosso programa, mas antes disso, queria que você deixasse as suas considerações finais do nosso programa Contrato Social. Sim. Bom, em primeiro lugar, agradecer a você, Thomas, aqui no podcast Contrato Social, agradecer toda a equipe de apoio, dizer que é importante para a minha presença aqui e que isso possa fomentar a todo o país, para que as pessoas possam ter um momento de reflexão, um momento de pensamento, buscar saber qual o seu papel dentro da sociedade, buscar dinamizar a sua própria vivência. Todos nós passamos por dificuldades, ninguém está imune a isso. Sim. Mas transformar dessas nossas dificuldades, potencializar para que seja feito mudanças para que as próximas gerações possam ter um futuro melhor, que esse é o nosso objetivo.
A gente tem um objetivo de passagem, a gente recebe o mundo e a gente entrega um mundo. E a gente quer entregar um mundo melhor, um mundo mais seguro, um mundo mais pacífico, um mundo mais harmonioso. Os debates locais, nacionais, internacionais, eles sempre vão existir. Mas o que não pode deixar de existir é a convivência, é a harmonia e, principalmente, é a paz entre os povos. Nós devemos ter competições no nível comercial. Nós devemos ter competições, sim, mas as competições não podem virar adversidades. A partir do momento que uma competição vira adversidades, a gente tem que estar muito à beira do conflito. Sim. E o conflito, não há vencedores em conflito, há perdedores. Então, para deixar aqui nosso telespectador como uma mensagem final, busque também o seu próximo. Busque que, através de você buscar a paz com o seu próximo, você vai estar contribuindo também para uma paz a nível global. Muito obrigado. Pessoal, quero aqui agradecer a presença de vocês até esse momento no nosso programa podcast e parabenizar o professor Rogério aqui por esse belíssimo bate-papo, né? Falamos aqui de integração latino-americano, falamos dos seus desafios como professor de centro universitário e não é fácil, a gente sabe que não é fácil ser professor e a gente tem também essa expectativa, professor Rogério, da transformação. Né? A educação consegue transformar. Então aqui eu quero saudar todos os professores do Brasil, em nome do professor Rogério, e parabenizá-lo mais uma vez aqui no nosso programa Contrato Social Podcast. Muito obrigado, professor. Muito obrigado e quero deixar um abraço a todos e todas, principalmente aos meus acadêmicos, aos meus amigos professores, a todos os professores do Brasil e também a todas as pessoas que estão aqui compartilhando esse momento conosco. Muito obrigado, professor. Até a próxima, pessoal.